Baixe sua fronte, vamos orar de novo e pedir por essa palavra. Senhor, nós agradecemos pelo privilégio que nós temos de ouvir a Tua palavra. Eu quero pedir que o Senhor fale comigo, Senhor, porque eu necessito dessa palavra. Não somente eu, mas a minha equipe e todos os Teus servos que vieram hoje, nessa tarde, correram, Senhor, saíram nesse horário esquisito que é esse culto, e saíram correndo para pegar o ônibus, para chegar aqui, e o Senhor vai honrar, Senhor, esse esforço, porque o que o Senhor vai trazer mudará o conceito e mudará o princípio, Senhor, de cada um de nós. Então fala conosco, Espírito Santo, afasta todo paradigma, tudo aquilo, todo preconceito que temos são conceitos contra a Tua verdade. E que se estabeleça a simplicidade da tua verdade e que ela seja acatada e praticada. Em nome de Jesus nós oramos, amém. Bom, irmãos, eu vou ler aqui de cara, eu não sei se o pessoal da mídia tem aí os textos. Eu quero começando a ler um texto de Romanos 7, 19 a 24. Está aí. E antes de ler o texto, eu quero falar um pouco do contexto. O apóstolo Paulo chega num grau de maturidade, quem escreve essa carta é a carta do apóstolo Paulo aos romanos, aos moradores de Roma. Em Roma tinha uma igreja cristã, não é essa igreja de Roma de hoje, é uma outra igreja, a igreja cristã, que é fundada pela segunda geração de apóstolos. E Paulo chega num nível de maturidade cristã, que ele começa a reconhecer uma coisa que ele não reconhecia antes. Ele começa a reconhecer, talvez, a primeira vez que ele teve um contato com Jesus, que ele é lançado no chão, cai no chão, cego, ele era um perseguidor de cristãos. Pela primeira vez, nesse episódio que ele caiu, ele começa a reconhecer que ele é muito prepotente, que ele precisa ser cuidado, e ele é colocado para ser cuidado por um camarada chamado Ananias, um homem de Deus, um senhor crente mesmo, mas simples, humilde de verdade, humilde mesmo, e ele aceita esse discipulado, e se torna quem nós sabemos que é o apóstolo Paulo, um dos maiores apóstolos de toda a história do cristianismo. Aquele que, aliás, recebeu a incumbência de pregar para nós, os que não são judeus. Mas Paulo chega num nível de maturidade que ele começa a perceber que existe uma guerra dentro dele. Enquanto você não descobrir essa guerra e começar a identificar os personagens dessa guerra, talvez você não consiga ter o seu eu morto. Por que é importante que o eu seja morto? Porque é o eu que te leva à ruína. Aliás, toda pessoa que é direcionada pelo eu, ela é extremamente orgulhosa. O que é o cristianismo verdadeiro? É quando você rejeita ou abre mão do seu eu e passa agora a viver o eu de Deus, ou seja, Jesus. Não sou mais, entendeu? Não sou mais eu que vivo em mim, mas Cristo vive em mim. Então o apóstolo Paulo aqui, nesse texto que eu estou citando, ele está abrindo mão do eu e pegando o eu de Jesus. Eu gostaria que todos prestassem muita atenção nisso que está sendo falado aqui. Que ninguém saísse, ninguém se levantasse, ninguém mais agora, a partir de agora, que todos agora prestem muita atenção, porque tudo vai ser muito importante. Nós vamos ler esse texto, identificando aqui, que ele está falando de duas pessoas, amém? Vamos identificar assim, o eu velho, nós vamos chamar de eu zoado. Não, vamos um outro nome, vamos lá. Velho homem. Amém? Que é o eu zoado. E o outro, o novo eu, o eu que Jesus quer que nós vivamos, o eu verdadeiro. Está complicado, irmãos? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Toda vez que eu prego, é muito importante,
Pelo menos quando eu prego, né? Com os outros aí cada um sabe de si. Quando eu prego, eu gosto do quê? Que haja uma reação. Amém? Quem já viu aquelas cenas de filme que o cara fica tentando ressuscitar uma pessoa e faz a massagem cardíaca e aí o cara não volta e aí ele olha para o lado e diz assim, ele não está? Ele não está? E o que ele está querendo dizer? Que o cara está morrendo. Então quem não reage? Então eu preciso que você reaja, porque se você ficar assim com aquela cara de lhama, aí eu não sei se você está entendendo, se você não está gostando, o que é. Eu quero que você fale amém. Nada a ver, pastor. Eu quero, porque aí falou nada a ver, aí dá aquela manifestada, vai um obreiro já, né? Porque é palavra de Deus aqui. Vamos lá, amém? Vamos lá, 2 personagens. Então, ele diz assim, por que não faço quem? Não faço o bem que eu quero. Quem ele está dizendo? Quem é esse aqui, que não faz o bem que quer? Velho homem. Mas o mal que não quero, esse eu faço. Então esses 2 caras aí é o velho homem. Ora, se eu faço o que não quero, que ele está dizendo aqui? Esse que não faz o que não quer. Se eu faço o que não quero, eu faço, o eu, velho homem, faz o que não quer. Já não sou mais eu, mas o pecado que habita em mim. Amém? Então ele está dizendo aqui de quem? O velho homem que faz aquilo, faz tudo errado. Acho então essa lei em mim, que quando quero fazer o bem, quem quer fazer o bem? Novo homem. Quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Quem? O ego. O velho homem. Porque segundo o homem interior, quem é esse homem interior? O novo homem, o homem interior, novo homem. Tenho prazer na lei do Senhor. Quem tem prazer na lei do Senhor? Quem gosta de pregação? Quem gosta de ler a Bíblia? Quem gosta de orar? Quem gosta de falar com Deus? Quem gosta da lei do Senhor? O novo homem. Porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra o meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ou seja, corpo da morte aqui é um dos nomes que o apóstolo Paulo está dando para a sua carne ou para o seu eu. Essa é uma guerra que se processa e vai se processar até Jesus voltar. Não se engane. Não se engane, é uma guerra que, aquele que para de travar essa guerra, do velho com o novo homem, ele perde a guerra. Se você parar, algumas pessoas falam assim, que o capeta isso, o capeta aquilo outro, é o capeta, tudo bem, o diabo existe mesmo, o mundo espiritual existe, ele potencializa tudo que, o mundo espiritual é muito real, mas o mundo espiritual, Satanás, os demônios, eles só têm autoridade sobre o velho homem. Fala para o teu irmão assim, Satanás, o teu inimigo, só tem autoridade sobre o velho homem. Sobre o novo homem, ele não pode fazer nada. Então algumas pessoas são derrotadas pelo inimigo, nós vamos ver isso num texto abaixo, porque elas vivem sempre na carne, ou baseadas no velho homem. Vamos ler aqui Lucas 9, 23 e 24. E dizia a todos, está todo mundo ligado? Não está o texto aí? Não está o texto? Então abra aí na sua Bíblia. Lucas 9, aí, está lá. E dizia a todos, se alguém quer vir a mim, após mim, negue-se a si mesmo e tome de vez em quando a sua cruz. Não está assim não? Como que está aí na sua tradução aí? Quem quiser vir após mim, negue-se o eu
o eu velho, do velho homem, a si mesmo, e tome quando? Cada dia, ou todo dia. Fala para o teu irmão assim, fala para o teu irmão assim, na hora que você acordar, antes de escovar os dentes, para aqueles que escovam os dentes, fala para o seu irmão, antes de escovar os dentes, pega um pedaço de pau espiritual e dá na cabeça. Tem umas irmãs já estão se animando, vou dar na cabeça desse. Não, dá na cabeça do velho homem. Fala assim, paulada na cabeça do velho homem. Todo dia, a cada dia, negue-se a si mesmo. Fala o teu nome aí, fala assim, ô fulana, fala o teu, olha aqui fulana, fala assim, olha aqui Rairine, olha aqui Rairine, ó. Aqui só vai falar Jesus, aqui só vai falar o Espírito Santo, aqui só vai falar o novo homem, aqui só vai agir o novo homem. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Quando que a gente tem que se negar? Irmãos, esse é o maior desafio do cristianismo. Qual é? Negar-se a si mesmo. Não existe cristianismo, presta atenção, sem autonegação. A psicologia, algumas linhas da psicologia moderna diz que o importante é você engrandecer o seu eu interior. O seu eu. Seu interior é uma linguagem bíblica. O seu eu. Mas a Bíblia diz ao contrário, diz que você tem que matar o seu eu. A ideia da Bíblia é absolutamente contra todas as filosofias de ajuda humana. Ela vem na contramão da ajuda humana. Algumas pessoas dizem assim, que nós devemos amar a nós mesmos. Inclusive usando um texto que diz, o texto lá diz, né? Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E algumas pessoas completam, mas, porque se você não amar a si mesmo, como você pode amar o próximo? Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz para você amar a Deus e ao próximo. Como você ama o próximo? Da forma que você ama a si mesmo. Ou seja, nós nos amamos a nós mesmos. Algumas pessoas se destroem por amar a si mesmo. Aliás, amar a si mesmo e egoísmo é militar contra si mesmo. Pessoas egoístas destroem relacionamentos. Pessoas que se amam a si mesmo, elas sentem vergonha de passar sofrimento. Elas não querem sofrer, então elas acabam, algumas até se suicidando, por incrível que pareça. Com medo de passar vergonha, com medo de passar necessidade, com medo de sentir dor, acabam se matando, porque amaram tanto o seu bem-estar e acabam fazendo coisas loucuras. Pessoas que se envolvem com drogas, pessoas que se envolvem com cachaça, pessoas que tentam novos amores a cada verão, pessoas casadas que procuram outros relacionamentos. O que elas estão fazendo? Elas estão tentando engrandecer ou tentando ser felizes. A maioria das pessoas que caem na armadilha do adultério, elas dizem, mas todo mundo merece ser feliz. Na verdade, ela está dizendo assim, eu mereço buscar a minha felicidade, mesmo que com isso eu tenha que passar por cima de outras pessoas. E o grande responsável por todo o sofrimento que o ser humano tem, é o seu eu. Fala de novo o seu nome. Olha aqui, fulano. O dia que eu destruir você, o seu eu, aí eu vou começar a vencer. Você que já destruiu um pedaço já, então você... Olha, deixa eu falar. O quanto você já avançou na obra de Deus, o quanto você já avançou na vida, foi um pouco do seu eu que você conseguiu tirar. Se existe algum avanço na tua vida, se você conquistou alguma coisa, por menor que seja, foi que você abriu mão do seu próprio ego e se lançou naquela conquista.
Você esqueceu de você mesmo, esqueceu do seu conforto e investiu tempo, dinheiro. Você se humilhou, você baixou a cabeça na hora que você tinha o direito de levantar a cabeça. Nessa hora que você mandou o seu eu ficar de lado, é a hora que você cresceu. Toda vez que você se exaltou, você caiu. E a Bíblia é muito clara, Jesus diz que os humildes serão exaltados, mas os exaltados serão humilhados. Se é para Deus, aplaude mesmo. Só Ele fala esse tipo de coisa. Muitos de nós aqui, aceitamos Jesus, fomos para o encontro, fomos libertos, os nossos líderes impuseram as mãos sobre nós, nos ungiram com óleo, e passamos um processo tremendo. E de repente nós vemos algumas pessoas abandonando, parando, saindo da presença, parando, perdendo a alegria com Deus. E esse texto aqui, irmãos, e até alguns ficando até possessos por espíritos enganadores, olha só o que o texto de Mateus, Jesus aqui falando, explicando sobre o mundo espiritual. Em Mateus 12, 43 e 45 diz aqui: e quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos buscando repouso e não encontra, então diz: voltarei para a minha casa da onde saí. E voltando, a acha varrida, adornada e desocupada. Essa casa aí, vocês sabem o que se refere a você. Diz assim: a casa sou eu. O problema, irmão, não é a casa ser varrida. O problema não é a casa ser organizada, varrida e limpa. Porque isso temos que manter. Isso tem que ser feito mesmo. Aliás, é por isso que Deus levantou líderes sobre você, para estar detectando lixo na tua vida e para estar dizendo assim: olha, tem lixo aí, vamos tirar esse lixo. Existem algumas pessoas que não têm noção de asepsia, de limpeza, e alguns líderes vendo aquela situação, chamam alguns irmãos, algumas irmãs, falam: irmã, nós viemos aqui para nós limparmos a tua casa, para ensinar você como limpar. Então, irmãos, limpar a casa não é uma coisa ruim, arrumar a casa não é uma coisa ruim. O problema é você limpar, você arrumar, você varrer, mas manter essa casa desocupada. Pastor, mas a minha casa está ocupada. Sim, ela está ocupada com o seu ego. E quando a casa é ocupada pelo ego, aí são as condições que os demônios têm para voltar e fazer tudo aquilo que já fazia antes, só que agora com um agravante: eles voltam 7 vezes piores. Fala assim para o teu irmão assim: misericórdia. Eu ficar 7 vezes pior do que eu era. Aí alguns falam assim: não, mas eu não era pessoa má. Então, meu irmão, então você é mentiroso, porque não existe bom. O único bom que eu conheço é Deus. Esses dias eu estava pregando numa igreja e pergunto assim: quantos aqui são mentirosos? Quantos aqui mentem? Aí 3, 4 pessoas levantaram. Meu Deus, levantaram a mão. Quantos aqui já mentiram? Olha, os que manteram a mão baixada são os piores mentirosos. Porque esses daí é o seguinte: além de mentir, ainda mente para si mesmo. Fala que nunca mentiu. O que acontece, irmãos? O apóstolo Paulo aqui, ele está com um problema sério. Ele está dizendo assim: eu estou com um problema, eu estou aqui envolvido com 2 homens. Um desses vai ter que ser descartado. E para um desses ser descartado, vai doer. Fala para o teu irmão assim: morrer dói, só que você tem que morrer. O seu eu tem que morrer, para que o eu de Jesus possa ressuscitar. Fala assim para o seu irmão, olha bem para essa cara do seu irmão, fala assim, aponta o dedo profético para dizer assim, fala assim: meu querido amado, minha querida amada irmã,
Enquanto você não for no seu sepultamento, no sepultamento do teu eu, você não conseguirá viver a alegria do novo nascimento. Você não conseguirá viver a alegria da ressurreição. É forte! É forte! O problema é que nós não queremos morrer. Nós gostamos do nosso jeitão, gostamos da nossa violência, gostamos do nosso senso de justiça, gostamos de julgar todo mundo, achamos que somos bons. Aliás, irmãos, eu vejo algumas coisas, eu me calo, eu fico meio chateado com algumas coisas que eu vejo na mídia, nas redes sociais. Uma delas é toda vez que acontece uma catástrofe. Eu me lembro, teve uma época que teve uma catástrofe lá no Japão, que morreu muita gente, um maremoto, terremoto, vazamento de material nuclear. E eu vi as pessoas falando assim, é isso mesmo, porque o japonês não quer saber de Deus, é por isso que acontece isso com ele. Irmãos, por favor, irmãos, quando você se coloca, quando você faz esse tipo de comentário, você está se colocando numa posição antagônica a Jesus. Porque Jesus é amoroso, Jesus é misericordioso, Jesus quer o bem, Ele não quer o mal da humanidade. A humanidade, ela está em convulsão, o mal e a catástrofe vêm para bons e para maus. Então cuidado na hora que você for levantar a sua boca para falar que fulano morreu, ciclano se afogou, porque estava envolvido com macumba, estava envolvido com isso, com aquilo. Por favor, irmãos, ao invés de você lançar esse tipo de palavra, faz assim. Desculpe se eu estou exortando alguns irmãos aqui, mas essa é a minha função. Ao invés de você lançar esse tipo de palavra, fala assim, Senhor, consola essa família, Senhor, consola esses que ficaram, os amigos, salva os amigos dessa pessoa, essa nação que passou por essa catástrofe. Mas tudo isso, irmãos, é baseado no orgulho que nós falamos. É isso mesmo. Irmãos, da nossa boca tem que sair palavras de carinho, de amor, de misericórdia. Se alguma pessoa fez um mal para você, e essa pessoa vem pedir perdão para você, a última coisa que você deve fazer, irmão, é rejeitar essa pessoa. A pessoa veio pedir perdão, você fala assim, amém, irmãos, amém. Deus abençoe, que você seja uma bênção, porque eu vou ser uma bênção também. Mas não rejeite, não julgue ninguém. Porque nunca se esqueça que veio uma vez na Bíblia a catástrofe para um homem, e próprio Deus falou que esse homem era um homem íntegro, que foi o caso de Jó. Um homem que orava pelos filhos, um homem que era, alguns até dizem que ele era preocupado, e por causa disso Deus, não, irmãos, Deus, Ele faz o que Ele quiser porque Ele é Deus. Esse homem depois prosperou muito mais, Deus tem os seus propósitos, não julgue nem a Deus e nem a ninguém. Mas o nosso ego, ele gosta de se sentir superior, está vendo? Se o cara fosse que nem eu, crente, se fosse evangélico, irmão, por favor, não faça isso. O orgulho faz com que nós nos sintamos superiores aos outros irmãos. Nós que somos líderes, pastores, é uma armadilha constante diante dos nossos pés. De nos acharmos, porque conhecemos um pouco, porque estudamos um pouco, somos de outra matéria. Na verdade, nós somos todos da mesma matéria. Lógico, devemos honrar nossos líderes, devemos tratar com dignidade, mas a Bíblia diz para nós considerarmos os nossos irmãos superiores a nós. Não está dizendo para nós considerarmos os nossos líderes superiores, para nós considerarmos os nossos irmãos. Todos os irmãos são superiores a nós, porque nós devemos tratar com dignidade todas as pessoas. Mas a pessoa que não tem morto, que não tem matado, que não tem destruído o seu próprio ego, ela vive numa prisão em que ela é comandada pelo egoísmo. A palavra, fala para o teu irmão assim, toda vez
que você vê a palavra ismo. Ismo quer dizer adoração. Tá? Islamismo é adoração ao Islã. Cristianismo é adoração a Cristo. E egoísmo é adoração ao ego. Então, todo egoísmo tem como raiz a não morte do eu. Quantos aqui já falaram a frase? Mano, pensa que alguém me engana? Eu sou muito do vivo. Fala pro teu irmão assim. Então, o fato de você ser... Fala pro teu irmão, o fato de você ser vivo que te levou até onde você chegou. Só que Deus quer agora que você chegue em lugares maiores e quer que você chegue aos seus lugares. Lugar de Deus. Lugar que Ele quer te colocar. Mas para Ele te colocar nesse lugar, o seu eu precisa morrer. O seu não, o nosso. Que aqui até falando aqui eu preciso tomar cuidado, né? O seu eu precisa morrer. Eu falo para o pessoal que vai ministrar nos encontros, quando vai falar do pecado e quando vai ministrar, nunca fala assim, porque você era um tranqueira, porque você andava nos prostíbulos da vida, você, a cada homem que aparecia na tua frente, você agarrava, você, minha irmã, que você... Não, é assim, porque você vai ver lá, Daniel fazendo oração pelo povo, diz assim, Senhor, pecamos contra ti, fizemos o que era mal. Nós, como povo, nós erramos. Você sabia, irmão, que toda vez que alguém peca aqui no nosso meio, toda vez, qualquer ministério, seja de dança, de música, seja da palavra, da escola de líderes, se tem um lá no meio, um obreiro lá, que faz a coisa com reclamando, murmurando, uma pessoa basta para colocar em risco todo o trabalho. Então todos têm que, quando for orar, falar, Senhor, nos livra das armadilhas, porque temos pecado contra ti, mesmo que você não tenha feito nada, irmão. Isso chama-se oração corporativa. A igreja cristã parou de fazer esse tipo de oração. Eu não sou desonesto, mas eu oro, Senhor, nos perdoa a minha nação, Senhor, pela corrupção. Temos sido, Senhor, corrompidos, temos votado errado nas pessoas erradas. Nos dê sabedoria, Senhor, e por conta de tudo que eu tenho feito, a minha nação está do jeito que está. Tem misericórdia de mim. De você se imaginar mesmo como um mapa do Brasil. Quando você estiver orando, Senhor, abençoe essa nação. E visualize, fala, Senhor, derrama teu sangue sobre o Brasil. Imagina o mapa do Brasil com a tua foto lá. Senhor, eu preciso da tua bênção. Eu preciso. Isso chama-se oração corporativa. Mas a pessoa egocêntrica, ela não consegue falar. Ela ora que nem aquele fariseu que diz assim, eu não sou como eles. Eu não sou como aquele publicano, aquele traidor da pátria, aquele. E nos tornamos na posição de acusadores, de decretarmos sentenças contra outros. No egoísmo, no ego e no eu exacerbado, está a explicação de algumas coisas que nós somos e que fazemos. Porque uma pessoa mente, vamos lá, vamos esse grupo aqui ver se está bom. Por que nós mentimos? Os irmãos já sabem, né? Por que o povo do mundo rouba? Por que o ser humano rouba? Porque somos ladrões. Deixa eu falar uma coisa, irmãos. Onde está baseada a mentira? Por que uma pessoa mente? Porque é mentirosa. Mas o que leva ela a mentir? Quando uma pessoa mente, ela está tentando fazer o quê? Tentando se safar. Por isso que todo mentiroso é safado. Safado o quê? De passar por vergonha.
de passar por perigo, de perder alguma coisa, então ele mente, ou de ser preso. A gente vê pessoas vindo na mídia dizendo, eu sou a pessoa mais honesta do mundo. A gente sabe que não é, todo mundo sabe que não é, ela sabe que não é, mas fala que é. Mente por quê? Tentando deixar a sua imagem legal. Fala para o teu irmão assim, toda vez que você mentiu. Não, fala assim não. Fala para o teu irmão assim, toda vez que eu menti, era o orgulho que estava mentindo. Era o meu ego. Por que uma pessoa se ofende? Quantos aqui... Bom, agora que você tem que ser verdadeiro. Quantos aqui, pode levantar a mão, quantos aqui se ofende com uma certa facilidade? Levanta a mão. Tipo assim, foi esquecido, esqueceram a data de seu nascimento e tal. Não cumprimentou você. Quantos aqui se ofende com facilidade? Levanta a mão aí. Onde está baseada a ofensa? No ego. Toda vez que uma pessoa se ofende é por quê? Porque não deram atenção para ela, não respeitaram ela o suficiente, não honraram a majestade, não deram atenção para o bonitão, para a bonitona, não bajularam o suficiente, não lembrou da data de casamento, não lembrou da data de aniversário, não lembrou porque eu sou digno de ser lembrado. E a pessoa fica ofendida, fica chateada, e algumas pessoas até saem da igreja. Quer ver uma coisa que sai muita gente da igreja? No começo da célula, a pessoa começa a ir, está apaixonada, está achando linda a célula, aí ela começa a pegar uma intimidade na célula, e agora ela participa. Então, na hora de decidir o que vai fazer semana que vem, se vai trazer um bolo de fubá, se vai trazer um habib's, ela fala assim, vamos trazer esfirra semana que vem? Aí todo mundo fala, aí o pessoal decide, vamos fazer um bolo de fubá. Aí na outra semana ela fala assim, vamos trazer um bolo de fubá semana que vem? Aí todo mundo decide, habib's. Aí na outra semana ela não aparece na célula. O líder vai atrás. O que está acontecendo? Ele diz assim, não, eu estou muito ocupado, estou trabalhando muito, não está dando, porque ele está chateado. Mas ele sabe que é ridículo falar isso. Falar o verdadeiro motivo. Então ele fala que ele está chateado. Que ele está chateado, não, ele fala que ele está ocupado. Mas aí o líder, quando o líder é bom e amoroso, ele vai lá e começa a falar, não, fala aí. Aí, quer saber, eu vou falar mesmo. É o seguinte, eu sou que nem um zero esquerda nessa célula. Eu estou lá não sei quanto tempo e nunca ninguém acata uma ideia minha. #falei. Pronto, falei. É #pronto falei. É isso, né? Eu sou das antigas, eu sou na época que não existia nada disso. Tá? Eu tenho que militar contra a minha natureza sessentista. Bom, o orgulho. Eu fico... Fala pro teu irmão assim, tá ofendidinho? Você tá ofendidinho, tá? Você se ofende? Você fica ofendendinho? Começa a ofender mesmo. Fala assim pro seu irmão, para de se ofender. Agora a forma de você parar de se ofender, sabe qual é? Mata esse miserável do ego que está com você! Fala assim, ou eu, fora! Você chega pro capeta, né, pro um demônio que fala, ela é minha. Fala, sai em nome de Jesus, o bicho não vai embora. Agora você fala para uma pessoa, ou eu da fulana, sai. Não tem como, se a pessoa se pudesse expulsar o eu das pessoas, meu Deus, que da hora que seria. Mas essa é uma decisão individual, uma decisão que você tem que tomar hoje, nessa tarde, de morrer, de matar o seu ego. Por que alguém rouba? Porque é ladrão. Mas para o ego não perder. Aliás, irmãos, quem já foi assaltado aqui?
Pode levantar a mão. Agora não precisa levantar a mão. Quem já foi assaltante não precisa levantar a mão. Quem já foi assaltante aqui? Tem alguns aí, uma meia dúzia. Você está lembrado, tanto você que foi assaltado, como você que era assaltante, o que rolou? Você que foi assaltado, qual é a posição do assaltante? Ele chega com a arma, de cabisbaixo? Não. É o seguinte, todo mundo sei o que lá. Aqui é o seguinte. Agora o cara é dono da situação, ele está com a arma na mão. Ele é o cara. Ele é o bom. Ele não tem ninguém para ele não. Ele chorou umas cocaína, então agora ele está 1000 por hora. Aliás, cocaína também, muita gente cai na armadilha da cocaína, por quê? Porque o cara tímido, o cara bolha, o cara Zé Ruela, aí ele cheira cocaína. Aí ele se sente, sim ou não? Se sente. Aquele sofrimento, aquela sensação de perda, de ser Zé Ruela mesmo, de ser ruim, aquilo vai embora, porque a cocaína dá alguns minutos de sensação de que o cara é o ego exacerbado pela droga. A cachaça é a mesma coisa, o cachaceiro, ele canta até a mulher do amigo. Ele acha que ele está por cima de toda a lei, está por cima de todas as convenções sociais, porque ele está por cima, o ego. O ego. Então, você que era assaltante, por alguns minutos e você que foi assaltado, você sentiu o que uma pessoa debaixo de alguém egocêntrica, levada até o extremo, se sente. Quando uma pessoa está sendo oprimida por uma pessoa egocêntrica, é uma sensação de desrespeito, de desconforto, é horrível. Uma sensação horrível. Por que nós invejamos? Porque somos invejosos. Por que nós invejamos, irmãos? Por quê? Porque a inveja é a pessoa querer ter aquilo que os outros têm, sem precisar passar pelo que os outros passam. É querer ter vantagem, sem ter o ônus do que a pessoa teve. Aliás, o assaltante também ele tem isso. Ele quer aquilo que o outro tem, sem passar pela humilhação de ter que ficar 30 dias trabalhando. Que para ele é humilhação trabalhar. Aliás, a preguiça e a miséria que muitos entram é baseada no orgulho. Algumas pessoas não se submetem a alguns tipos de trabalho. Algumas pessoas não se submetem a alguns tipos de liderança. Não consegue ouvir uma ordem, uma direção de alguém que ele acha que é inferior ou igual a ele. Isso é ego, isso não é cristianismo. Por que nós nos comportamos da forma que nos comportamos? Por causa do nosso ego. Quem está entendendo a palavra? Vocês estão quietos hoje? De onde veio tudo isso? De onde veio toda a mentira, toda a malícia? Essa mentira, essa malícia, tudo isso vem do ego de Satanás, que foi transferido para o ego do homem. Desse relacionamento de Satanás com o homem, permitido pelo homem, o homem resolveu dialogar com Satanás. Dele veio a proposta. Qual a proposta? Olha, se você comer dessa fruta... Qual o fruto que Satanás ofereceu? A autonomia. De não precisar mais recorrer a Deus. Teve uma pessoa que foi curada. Nós oramos muito tempo pela pessoa para que ela fosse curada. Oramos e finalmente ela foi curada. Mas nesse tempo que nós estávamos orando por essa pessoa, ela recorreu a tudo. E essa pessoa foi num lugar onde os caras põem umas lâmpadas coloridas, chama cromoterapia, e jogam uma luz roxa, uma luz vermelha, uma luz não sei o que lá, amarela, e é charlatanismo, né? E a pessoa foi curada. Adivinha para quem essa pessoa deu crédito da cura dela? Deus curou essa pessoa.
Mas a pessoa deu crédito para uma lâmpada. Porque para o ser humano está em tão franca rebelião contra Deus, que ele prefere dar honras a qualquer coisa, a um artista, a um jogador de futebol, de pagar o que precisar pagar para ir pagar um ingresso para não sei na onde, do que dar honras a Deus. Ninguém fala assim, ninguém chama de fanático uma pessoa que pega um avião e vai para o Japão assistir 2 jogos de um campeonato de porcaria. Mas todo mundo critica quando uma pessoa vai na casa do Senhor, ou vai num retiro e tem que pagar a sua estadia para estar lá. Por quê? Porque o ser humano, ele está em franca rebelião contra Deus. A franca rebelião contra Deus, irmãos, é o império do ego. Todo conflito que acontece dentro de casa, presta atenção, maridos e mulheres, maridos e esposas, diz assim, todo. Nossa, vocês estão falando devagar. Vamos lá, esse grupo eu não falo direito. Fala assim, todo conflito que acontece entre marido e mulher tem como protagonista diz assim, todo conflito que acontece entre patrões e empregados. Essa pessoa quer falar marido e mulher, né? Tem como protagonista o ego. Todo conflito ministerial tem como protagonista o ego. A pessoa humilde, ela não entra em conflito. A pessoa que é verdadeiramente humilde, ela não entra em conflito. O humilde, ele sempre acha que está tudo bom. Quando alguém pede para andar mais uma milha, ele anda. Vou contar uma coisa. Vou falar desse menino que está aqui na frente da igreja. Uma vez, estava tendo um congresso, estava abarrotado. Foi um só culto, um congresso, estava abarrotado de gente. Colocaram aqui na frente, para tomar conta dos lugares reservados para os pastores e família dos pastores, uns irmãos tinham acabado de chegar na igreja. Fazia 2 semanas, os caras tinham feito encontro e não tinha calhado de eu pregar naquele culto. E o Aron veio de lá do fundo, ele está acostumado sempre sentar aqui com a gente, no lugar reservado para os pastores. E ele veio para sentar aqui. Quando ele chegou, o obreiro falou assim, não, aqui não pode. É para sentar lá atrás. E eu vi tudo isso acontecendo. O Aron falou assim, ah é? Aonde que eu sento? Aí o cara falou, pode vir aqui. Levou e pôs ele num lugarzinho lá no fundo. Eu olhei para essa situação, irmão, mas me deu uma alegria. Me deu uma alegria, eu fiquei com o coração. Por quê? Porque a humildade é uma coisa bonita. A humildade, irmãos, a ausência de ego é uma coisa que faz bem. Ele podia falar assim, sabe com quem você está falando? Eu sou filho do pastor lá, aquele que está lá em cima lá, meu. Mas ele não falou isso, porque isso não está no coração dele. Porque é o seguinte, ele aprendeu desde pequeno que ele tem que obedecer a quem está à frente. E naquele momento, aquele moço era a autoridade daquele lugar. E se ele falou que é para ficar lá, é para ficar lá. Como é verdade que os humildes serão exaltados, hoje o Arão está sendo exaltado através dessa palavra. Mas uma hora que eles... Na verdade, para ele... Humilde, na verdade ele nem tem essa visão. Ah, estou sendo colocado aqui, nunca fui tão humilhado. Nunca eu fui tão maltratado no lugar. Eu pago essa espelunca. Tem uns caras que falam isso, né? Na hora que vai tratar com um garçom. Uma vez uma grande pregadora, há muitos anos atrás, nós fomos almoçar num lugar e ela estava lá. E ela maltratou o garçom, foi grossa com o garçom. Aliás, irmãos, é uma coisa horrível, gente que é grossa com qualquer tipo de pessoa. E aí quando chegou
Eu fui lá na programação, estava a pessoa lá, irmãos, me perdoem. Eu não consegui ouvir direito o que aquela pessoa falou. Não tinha como ouvir aquela pessoa, que só me vinha a cena dela maltratando um garçom. E você acha que tem o direito de maltratar os outros, porque eu estou pagando, eu sou o patrão, eu sou isso, eu sou... acha que você é o chefe? Você acha que tem o direito de maltratar o irmão? Porque você está numa posição? Então, isso é tudo comandado pelo ego. Quando foi alterado esse DNA do ser humano? Quando ele caiu, ele passou a andar em ódio contra Deus. Fala para o teu irmão assim: todo pecado está baseado no ego. Agora eu vou falar algumas manifestações do ego aqui. Fala Jeová. Eita Jesus. Anota agora, anota ou assista depois o DVD. Serve-se a si mesmo, self-service. A pessoa, aliás, homens masculinos, maridos, tome cuidado, que homem gosta muito de ser servido, mas não gosta de servir. Marido gosta de servir a si mesmo. Um dos sinais que o marido está sendo quebrantado pelo evangelho do amor na palavra é quando esse marido gosta de servir. Ou isso serve também para a mulher. Tem mulher que não gosta de servir. Fala assim: vai você e faz você. Vai lá. Então, meu irmão, minha irmã, não faz isso não. Faz isso não, que tem um monte de gente querendo fazer o que você está se negando a fazer. Busca a si mesmo, se importa somente com o que é seu, se exalta a si mesmo, fala bem de si mesmo, é centrado em si mesmo, é autossuficiente, se justifica a si mesmo, para tudo tem uma justificação. Quem é aquele que se justifica a si mesmo? A pessoa que põe culpa sempre em todo mundo. Quem tem esse costume aí de pôr culpa nos outros? Quem é mentiroso aqui? Quem já falou a frase: a culpa é minha, eu dou para ela para quem eu quiser. A culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. Então, essa é uma verdade. Uma pessoa que fica transferindo culpa é pessoa egoísta, egocêntrica. Preserva-se a si mesma. Satisfeito por si mesmo. Grato a si mesmo. Você sabia que a maioria das vezes que uma pessoa decide pecar, mesmo sabendo que aquilo é pecado e que traz consequências talvez eternas, ou uma destruição de lar, destruição de casamento, de relacionamento de pais e filhos, a pessoa decide, em geral, ela decide com o seguinte argumento: pô, também caramba, ninguém é de ferro. Eu tenho vamos lá, irmãos, eu tenho o direito. Eu vou dar esse presente para mim mesmo. Eu só ajudo os outros, e quem é que me ajuda? Então eu mesmo vou fazer isso para mim mesmo. Então, isso é pensamento egoísta. Eu não estou dizendo que você não deva se cuidar, que você não deve investir em você mesmo, mas isso tem um limite. Existe um limite para isso. Se você cuida dos outros, se você luta pelos outros. Aliás, irmãos, o Brasil está nessa situação que está hoje, na área econômica, na área política, exatamente por causa desse tipo de raciocínio. As pessoas, elas entram no poder, elas querem se dar bem e, no máximo, ajudar a sua família. Só que ela arrebenta com o Estado por causa das decisões erradas, por causa que ela pega vantagens para prejudicar um monte de gente, e ela acaba arrebentando com as outras gerações. O que nós estamos vivendo hoje é a herança de uma sucessão de dezenas de gerações que só pensaram em si mesmo, começando pelos portugueses que vieram aqui, sempre explorando e arrancando e exaurindo as coisas, tirando da terra a riqueza e colocando toda uma geração, ou muitas gerações,
debaixo de uma cultura maligna de egoísmo. Esses dias eu perguntei no culto assim, quantos aqui gostam de coisa de graça? Um monte de gente levantou a mão. Aí eu falei assim, está errado. O certo é, devemos gostar não de coisa de graça, devemos gostar de termos condições para lutar pelas coisas. Porque tudo é de graça. Presta atenção, meu irmão. Quando você sai de manhã e acorda e começa a respirar e toma um copo d'água, tudo aquilo é de graça. Você vai andando, você vai vivendo, seu coração está batendo, está tendo crédito de vida, aquilo é dado de graça. E a tua capacidade de trabalhar e ganhar dinheiro também é dado por Deus, é graça. Tudo isso vem de Deus. Qual a origem? Eu quero terminar agora. Qual a origem do ego, irmãos? Está em Satanás. Olha só, Isaías 14, de 12 a 14. Diz assim: como caísse do céu, ó Lúcifer, filho da alva, como fosse cortado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizia no teu coração, eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte, subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Aqui ele está falando dos 5 egos aqui. Eu subirei até Deus, eu me exaltarei, eu subirei até as estrelas, eu me assentarei no monte dos testemunhos, eu serei semelhante ao Altíssimo. Qual a origem do ego? Satanás. Quando ele caiu, quando ele se rebelou contra Deus. Fala para o teu irmão assim, toda rebelião nasce do ego. Toda rebelião nasce do eu. O orgulho é a personalidade do pecado. Pessoa orgulhosa nunca se arrepende, nunca pede perdão, nunca humilha. Por quê? Nunca se humilha. Por quê? Porque o orgulho está centrado no egoísmo. E aí a pessoa diz assim, eu quero me sentir bem. O orgulhoso não se importa com os outros, se tiver que passar por cima ele passa. É a natureza adâmica, a natureza do pecado. Eu quero encerrar, irmãos, com esse texto. Gálatas 2:20. Fala assim, pergunta assim, pastor, como eu faço para eliminar o meu eu? O apóstolo Paulo lhe dá a resposta aqui em Gálatas 2:20, diz assim, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Cristo vive em mim porque eu crucifiquei a minha carne. Quantos aqui gostariam de eliminar esse miserável da sua vida? Quantos aqui já falaram a frase assim, eita eu? Então vem aqui à frente, todos.
Morrer para o eu é negar-se a si mesmo. Toda vez que você achar que você tem direito de causar, direito de escamar, direito de cobrar, toda vez que você achar, é o eu que está dizendo, não é Jesus, não é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é humilde. O Espírito Santo, ele nos leva a reconhecer que os outros são superiores a nós. Nos leva a respeitar os outros. É isso mesmo, pastor, eu tenho uma dificuldade de lidar com gente orgulhosa. Então, isso também é orgulho. Porque o humilde, ele nem percebe que uma pessoa está crescendo para cima dela. Uma pessoa humilde, ela fica tranquilo. Para ela pouco importa se a pessoa está crescendo ou está diminuindo para ela. É necessário negar-se a si mesmo. Negar o que você pensa. Negar o que você sente. Negar o que você quer, que são os nossos projetos pessoais. O projeto de Deus só se estabelece na vida de um filho dele, quando você nega aquilo que você quer. Não vem ressurreição para quem não morreu. Dá para entender isso? Não existe ressurreição para quem não morreu. A esterilidade ministerial, ela é baseada no ego. Eu não estou dizendo todas as pessoas, mas boa parte das pessoas que nos abandonam é porque nós não encontramos tempo para nos dedicarmos a elas. Eu não digo todas, mas boa parte. Ou quando nós não queremos abrir mão das nossas filosofias, dos nossos preconceitos. Em torno de nós, irmãos, se aproximam todo tipo de pessoa, com todo tipo de cultura, de jeito de ser, de pensar. Nós vivemos num país multicultural. E a nossa posição aqui não é de julgarmos ninguém. A nossa posição é de ajudarmos. É de nos colocarmos à disposição. Caso elas queiram morrer como nós morremos um dia. Primeira Coríntios 15:10 diz assim: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi em vão. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então não é você entende isso? Não é você que toca. Não é você. É a graça de Deus. Não é você que ganha pessoas. É a graça que está em você. Você sabe por que muita gente se cansa na obra de Deus? Porque não é a graça que está fazendo, é ela que está fazendo. E quando é o braço da pessoa que está fazendo, ela fica cansada. E ela começa a achar que ela está sendo explorada. Toda vez que você se sente explorado pelo teu patrão, que você se sente explorado pelo teu professor, que você se sente explorado pela sua mãe, pelo seu pai, ou pelo seu líder, toda vez que você se sente explorado, é sinal que você está fazendo pelo braço. Porque a graça é leve. Jesus diz assim: pega o teu fardo e dê para mim. E pega o meu fardo, meu fardo é leve. Qual o fardo de Jesus? A graça. Pela graça, o apóstolo Paulo dizendo assim: eu sou o que sou.
A partir de hoje, sabe o que vai começar a acontecer agora? Você vai abrir a sua boca. Você vai chamar as pessoas para ir na tua célula. As pessoas vão começar a ir aos multidões. Porque ela não vai ver um religioso julgador diante dela. Ela vai ver quem? Alguém cheio de graça. Porque a graça só se manifesta quando o ego está morto. Fomos separados pela graça de Deus. Quando você for, a graça vai te acompanhar. Quando você falar, a graça vai falar. Quando você olhar, a graça vai olhar. Quando você abraçar, a graça vai abraçar. Eu decreto essa graça sobre a tua vida. A graça de Jesus. E decreto agora a morte e o sepultamento do nosso ego maligno. E agora prevalecerá a opinião, a ideia, a teologia do novo nascido. Não mais a filosofia humana das recompensas. Senhor Jesus, estamos diante de Ti, agradecidos por essa palavra, Pai. Que nós possamos vivê-la e ela ecoe por toda a nossa vida. Quebra mesmo o nosso vício pelo ego. Eu sei, Senhor, que muitas enfermidades, síndrome do pânico, vontade de suicídio, depressão, é por conta do nosso vício pelo controle. E quando descobrimos que não temos controle nenhum, descobrimos, porque a maturidade nos leva a descobrir que não temos controle sobre nada, aí entramos em depressão. Preferimos entrar em depressão, Senhor, do que nos rendermos diante dos seus pés. Mas existe um povo, Senhor, que está hoje aqui e que se humilha diante de Ti e diz: Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso do Teu perdão, eu preciso da Tua graça. Em nome de Jesus, nos rendemos a Ti e levamos conosco e para as células durante essa semana essa palavra de morte ao ego e de exaltação do novo homem, nascido da água e do Espírito. Deus abençoe.